Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai cantemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça, a paz de Deus, nosso Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Nos colocamos à presença do Senhor para celebrar essa Eucaristia, nesta Santa Missa em seu lar, vivendo esse tempo de graça, na presença do Senhor, que é a Quaresma, pedindo a conversão do nosso coração, rezando pela intenção de todos os doentes, por todos os necessitados, por todos que trabalham na área de saúde, na segurança, por toda a quarentena que o povo está vivendo. Que Deus seja força na nossa vida e que nos conduza nesta caminhada de fé. Você possa compartilhar esta live. Esta é a Santa Missa Online, celebrada aqui de Magalhães Bastos, hoje na casa de uma família, com a devida moderação, sem aglomeração, mas no momento de fé. Santa Missa em seu lar. Reconheçamos-nos pecadores necessitados do perdão do Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe todos os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que pela vossa graça inefável nos enriqueceis de todos os bens, concedei-nos passar da antiga à nova vida, preparando-nos assim para o reino da glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos a palavra de Deus. A leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, na Babilônia, vivia um homem chamado Joaquim. Estava casado com uma mulher chamada Susana, filha de Elcias, que era muito bonita e temente a Deus. Também os pais dela eram pessoas justas e tinham educado a família de acordo com a lei de Moisés. Joaquim era muito rico e possuía um pomar junto à sua casa. Muitos judeus costumavam visitá-lo, pois era o mais respeitado de todos. Ora, naquele ano, tinham sido nomeados juízes 2 anciãos do povo, a respeito dos quais o Senhor havia dito: da Babilônia brotou a maldade de anciãos juízes, que passavam por condutores do povo. Eles frequentavam a casa de Joaquim, e todos os que tinham alguma questão se dirigiam a eles. Ora, pelo meio-dia, quando o povo se dispersava, Susana costumava entrar e passear no pomar de seu marido. Os 2 anciãos viam-na todos os dias entrar e passear, e acabaram por se apaixonar por ela. Ficaram desnorteados a ponto de desviarem os olhos para não olharem para o céu, e se esqueceram dos seus justos julgamentos. Assim, enquanto os 2 estavam à espera de uma ocasião favorável, certo dia Susana entrou no pomar como de costume, acompanhada apenas por 2 empregadas, e sentiu vontade de tomar banho por causa do calor. Não havia ali ninguém, exceto os 2 velhos que estavam escondidos e a espreitavam. Então ela disse às empregadas: por favor, ide buscar-me óleo e perfumes, e trancai as portas do pomar, para que eu possa tomar banho. Apenas as empregadas tinham saído. Os 2 velhos levantaram-se e correram para Susana, dizendo: olha, as portas do pomar estão trancadas e ninguém nos está vendo. Estamos apaixonados por ti. Concorda conosco e entrega-te a nós. Caso contrário, deporemos contra ti.
que um moço esteve aqui e que foi por isso que mandaste embora as empregadas. Gemeu Susana, dizendo: estou cercada de todos os lados. Se eu fizer isso, espera-me a morte, e se não o fizer, também não escaparei das vossas mãos. Mas é melhor para mim, não o fazendo, cair nas vossas mãos, do que pecar diante do Senhor. Então ela pôs-se a gritar em alta voz, mas também os 2 velhos gritaram contra ela. Um deles correu para as portas do pomar e as abriu. As pessoas da casa ouviram a gritaria no pomar e precipitaram-se pela porta do fundo, para ver o que estava acontecendo. Quando os velhos apresentaram sua versão dos fatos, os empregados ficaram muito constrangidos, porque jamais se dissera coisa semelhante a respeito de Susana. No dia seguinte, o povo veio reunir-se em casa de Joaquim, seu marido. Os 2 anciãos vieram também com a intenção criminosa de conseguir sua condenação à morte. Por isso, assim, falaram ao povo reunido: mandai chamar Susana, filha de Elcias, mulher de Joaquim. E foram chamá-la. Ela compareceu em companhia dos pais, dos filhos e de todos os seus parentes. Os que estavam com ela e todos os que a viam choravam. Os 2 velhos levantaram-se no meio do povo e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Ela, entre lágrimas, olhou para o céu, pois seu coração tinha confiança no Senhor. Entretanto, os 2 anciãos deram este depoimento: enquanto estávamos passeando a sós no pomar, esta mulher entrou com 2 empregadas. Depois fechou as portas do pomar e mandou as servas embora. Então veio ter com ela um moço que estava escondido e com ela se deitou. Nós, que estávamos num canto do pomar, vimos essa infâmia. Corremos para eles e os surpreendemos juntos. Quanto ao jovem, não conseguimos agarrá-lo, porque era mais forte do que nós, e abrindo as portas, fugiu. A ela, porém, agarramos e perguntamos quem era aquele moço. Ela, porém, não quis dizer. Disso nós somos testemunhas. A assembleia acreditou neles, pois eram anciãos do povo e juízes, e condenaram Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em voz alta: ó Deus eterno, que conheces as coisas escondidas e sabes tudo de antemão, antes que aconteça, tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada a morrer, quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. O Senhor escutou sua voz. Enquanto a levavam para a execução, Deus excitou o Santo Espírito de um adolescente de nome Daniel, e ele clamou em alta voz: sou inocente do sangue dessa mulher. Todo o povo, então, voltou-se para ele e perguntou: que palavra é essa que acabas de dizer? De pé no meio deles, Daniel respondeu: sois tão insensatos, filhos de Israel? Sem julgamento e sem conhecimento da causa verdadeira, vós condenais uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou apressadamente e outros anciãos disseram ao jovem: senta-te no meio de nós e dai-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou então Daniel: mantende os 2 separados, longe um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhe disse: velho encarquilhado no mal, agora aparecem os pecados que estavas habituado a praticar. Fazias julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados quando o Senhor ordena. Tu não farás morrer o inocente e o justo. Pois bem, se é que viste, dize-me a sombra de que árvores os vistes abraçados.
Ele respondeu: à sombra de uma aroeira. Daniel replicou: mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio. Mandando sair este, ordenou que trouxessem o outro. Raça de Canaã e não de Judá, a beleza fascinou-te e a paixão perverteu o teu coração. Era assim que procedíeis com as filhas de Israel, e elas, por medo, sujeitavam-se a vós. Mas uma filha de Judá não submeteu a essa iniquidade. Agora, pois, dize-me debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? Ele respondeu: debaixo de uma azinheira. Daniel retrucou: também tu mentistes com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus já está à espera, com a espada na mão, para cortar-te ao meio e para te exterminar. Toda a assistência pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus, que salva o que nele esperam. E voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido por suas próprias palavras que eram falsas testemunhas. E, agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles aquilo que haviam tramado, perversamente contra o próximo. E assim os mataram, enquanto naquele dia era salva uma vida inocente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A resposta: mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. O Senhor é meu pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Pelas águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo, com um bastão e com um cajado, eles me dão a segurança. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. Felicidade e todo bem hão de seguir-me, por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. Bendita, bendita, bendita é a palavra do Senhor. Bendito, bendito, bendito quem a vive com amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, colocando-a no meio deles. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que tu dizes? Perguntaram isto para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão.
como persistissem em interrogá-lo. Jesus ergueu-se e disse: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Já é o hábito, né? Na verdade, não tem nem como sentar, que tem poucas pessoas. Mas a Santa Missa em seu lar, nesse momento em que tantas famílias precisam de oração, quer ser esse sentido da igreja doméstica. A igreja que reza unida, que permanece unida. E este lar, hoje, representa cada família de nossa paróquia, ou cada família, enfim, do Rio, do Brasil, do mundo inteiro. E nos colocando diante dessa palavra, nós percebemos o quanto a humanidade é marcada, ao mesmo tempo, pela ação de Deus, que perdoa, que acolhe, que salva o justo dos perigos, mas é uma história também marcada pelas ciladas do inimigo, pelas armadilhas do inimigo, que às vezes se usam dos próprios filhos de Deus para isso. Assim, aqueles dois anciãos da primeira leitura queriam, de toda maneira, possuir Susana. Então a gente vai percebendo a maldade do coração do ser humano, que é de tempos, a maldade, de tal maneira, dizendo para ela: se você não se deitar conosco, nós vamos te entregar. Nós vamos dizer que te vimos com um rapaz aqui. E assim, Susana vai dizer: se eu me deitar com vocês, vocês me acusarão. Se eu não me deitar, vocês também me acusarão. Então, Susana vai dizer: eu prefiro ser fiel ao meu Deus. Prefiro ser fiel a Deus, exatamente como disse, por exemplo, São Domingos Sávio: antes morrer do que pecar. A humanidade, de algum modo, na sua vida, enfim, de um modo geral, tantos filhos e filhas de Deus poderiam rever o jeito de viver, o jeito de se relacionar com o outro. As leituras falam hoje do adultério. E o adultério pode ser tanto no âmbito familiar, no sentido mesmo de que, né, antes morrer do que pecar. É isso que Susana está dizendo, é isso que diz São Domingos Sávio, é isso que muitos santos estariam dispostos a fazer, do que trair a sua aliança com Deus, porque também, quando Jesus escreve no chão, no Evangelho de hoje, como sinal do Deus que se escreve nas tábuas da lei, né? Quando a lei é entregue a Moisés, com o próprio dedo Deus escreve. Jesus está recordando a lei. E a lei é para ser vivida e é para todos. E ninguém pode fazer uso da lei para manipular a lei de Deus e condenar o inocente. É tão bonito perceber no gesto do profeta Daniel, que se levanta e enfrenta um sistema corrompido pelo pecado, pelo mal. É Daniel que vai dizer, fala, está aqui na palavra: velho encarquilhado no mal, hoje eu vou te desmascarar. É Daniel dizendo, aquele velho malvado, perverso, condenando uma inocente, e ele vai encontrar contradição no que um diz e no que o outro diz. Um fala que a cena de adultério de Susana com um jovem que fugiu foi na zinheira, o outro na amoeira. Enfim, quem está falando a verdade? Estão mentindo. Então a verdade sempre aparece. Por isso, viver na presença de Deus. Aquela história de que pai e mãe fala, né? Já que estamos na Santa Missa em seu lar, pai e mãe sempre fala isso, né? Para os pequenos, sempre aprendemos isso desde pequeno. Olha, a verdade sempre aparece. Você abre seu olho, a verdade aparece. Encontra caminhos. Contra caminhos. Porque a mentira tem pernas curtas.
E Jesus, no evangelho de hoje, está no Monte das Oliveiras. Estou aqui tentando descrever talvez uma imagem de um monte para o outro, para que a gente pudesse compreender, mas não me vem de um monte para o outro alguma imagem do rio. Talvez, para quem conhece o Rio de Janeiro, sabe, por exemplo, vamos ver, o Complexo do Alemão. Complexo do Alemão. De um lado, o lado da grota é um morro. Do outro lado é o Morro do Adeus, é o outro morro. Então é como se Jesus estivesse lá no Monte das Oliveiras, lá na grota, lá no teleférico dos coqueiros. Tem alguém aí no Complexo Alemão, vai entender o que eu estou falando. E olhando para o outro monte, para o outro lado, onde vai estar lá o teleférico do Morro do Adeus, lá está o templo. Jesus desce de um monte para o outro e atravessa. E estando lá, já lhe trazem uma mulher que foi pega em adultério. A lei manda condenar, e você o que diz? E Jesus diz: apedreja, está indo contra os seus ensinamentos do amor e do perdão. E se Jesus diz, não apedreja, ele está infringindo a lei. Até ele poderia ser apedrejado, como um herege. Jesus se inclina, bonito dizer isso, Jesus se inclina. Quem é Deus? Quem é Jesus? Perdão. Jesus é Deus. Deus se inclina e começa a escrever no chão, na areia. Começa a escrever. Os padres da igreja vão dizer que Jesus estaria escrevendo os pecados de alguns dos que estavam ali. E insistindo, como que perturbando. E aí? No Rio de Janeiro nós temos um ditado, né? Todo mundo vai entender muito bem. Taca pedra na geni, taca pedra, não taca. Joga pedra ou não joga? E Jesus se levanta com autoridade e diz, segurando uma pedra, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Alguns filmes retratam isso, essa cena, né? Jesus joga a pedra no chão. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. A começar dos mais velhos, começam a sair. Jesus vai se inclinar novamente, vai voltar a escrever, e desde os mais velhos até os mais novos, todos vão saindo, e ao final ele está somente com aquela mulher, e pergunta a ela, cadê os que te condenavam? E ela responde, foram embora, meu Senhor. E ele diz, eu também não te condeno, vá embora e não tornes mais a pecar. Jesus vem para restaurar a aliança de Deus, Pai, com a humanidade. Não poderia ser diferente a sua atitude? Perdoar, amar, exatamente como ele disse na cruz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus quer restaurar a aliança, quer unir a humanidade ao seu Pai, quer nos unir a Deus, e assim, Ele mesmo nos promete, vida e vida plena. Vamos confiar nossa vida ao Senhor, e quem sabe, nesse tempo tão difícil de pandemia, peçamos a conversão do nosso coração. Aqui e acolá nos deixamos levar pelos pensamentos, pelos julgamentos, às vezes, não é? Quem sabe pela fofoca, pela mentira, pelos palavrões, por situações que quebram a aliança, que nos afastam de Deus. Quanta falta de amor nesse mundo. Quantas pessoas foram desesperadas no mercado e compraram todo o álcool que tinha no mercado. Todo o álcool. E outros que foram depois não tinham mais álcool para se comprar. Porque se ouviu dizer o nome de um remédio, vá lá e compra tudo e acaba, e o outro que chega, que precisa do remédio, não tem o remédio. Não podemos deixar levar pelo egoísmo. É tempo da quaresma. Quantos sentimentos egoístas, como temos sido egocêntricos, como temos sido rebeldes com Deus, como temos sido rebeldes com a nossa família. Nessa quarentena, muitos estão participando da Santa Missa, aos milhares pelo Brasil afora, bendito seja Deus por isso, e é isso mesmo. É tempo de restaurar a nossa aliança com Deus. É tempo. Assim denuncia o profeta Daniel no pecado daqueles velhos.
que queriam se usar do poder que tinham para matar uma inocente Susana. Assim é Jesus, enfrentando os poderosos, para que também uma inocente, para que também aquela mulher não morresse, mas que fosse perdoada, apesar de pecadora. A misericórdia de Deus é para todos. Na medida em que julgardes, sereis julgados. Tem noção disso? Não julguemos e não condenemos a ninguém. Não devemos bater palma para o pecado ou para o crime, para o erro. Mas julgar, apontar o dedo, condenar, cumprir o papel de Deus, isso não nos cabe. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Obviamente que a justiça de Deus prevalece. Não pensem em Deus, não pensem vocês que Deus está dormindo, e que Deus é misericórdia, que Deus é bom, e que Deus passa a mão na cabeça de todo mundo. Não. A misericórdia de Deus passa pela via da justiça. De tal maneira que Jesus vai dizer àquela mulher: cadê os que te condenavam? Eu estou te perdoando. Perdoar é um ato de amor. Mas Jesus adverte: vai e não peques mais. Vamos pedir ao Senhor que nos dê alegria de lutarmos contra tudo que tem nos afastado de Deus, da família. Quantos pais estão colocando os filhos no colo, né? Quantas mães estão dando mais carinho aos filhos porque estão dentro de casa? Ou quem sabe até, de repente, algumas famílias estejam vivendo a tribulação, a briga. É briga por causa de panela, é briga por causa de garfo, é briga por causa de cumbuca. Que Deus tenha misericórdia. Não percam tempo brigando por causa de ninharias. Sabe por quê? A vida é passageira. Está aí a pandemia para nos ensinar isto. A vida é muito passageira. Que é um conselho de um pai espiritual: pare de brigar consigo mesmo. Pare de brigar com Deus. Pare de brigar com os outros. Pare de querer ser o dono, a dona da verdade. Olha para o teu próprio umbigo e pede a Deus misericórdia. Bate no teu peito. Batamos o nosso peito. Tende misericórdia de mim. Tende misericórdia de nós, porque somos todos pecadores. Assim, viveremos mais felizes, sem nos deixar levar pelo mal, pelo egoísmo, mas seremos fortalecidos de tudo isso, porque Deus é misericórdia, Deus é compaixão, Deus nos quer com Ele. Amém. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu, e depois tornou-se salvação, e deu mais vida, e alimentou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome,
para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, que ao celebrarmos os santos mistérios, apresentemos como fruto da penitência corporal a alegria e a pureza do Espírito. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário a nossa vida e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso, para renovar na santidade o coração dos vossos filhos e filhas. Instituíste esse tempo de graça e salvação, libertando-nos do egoísmo e das outras paixões desordenadas. Superamos o apego às coisas da terra e, enquanto esperamos a plenitude eterna, proclamamos a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vosso santo e fonte de toda a santidade, santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eis o mistério da nossa fé. Todas as vezes que comemos desse pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo Urani e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos que partiram desta vida. Rezamos por todos os falecidos, vítimas desta pandemia, mas também pelos nossos familiares, amigos que foram falecidos, pela Denise, a nossa irmã, de nossa paróquia, sepultada ontem. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade todos nós, antes de participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Miguel Arcanjo e todos que nesse mundo vos serviram, a fim de louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. São Domingos Sávio disse em poucas palavras o que, numa narrativa tão grande da primeira leitura, Susana
concluiu a sua decisão de ser fiel a Deus dessa maneira: antes morrer do que pecar. Como filhos e filhas de Deus, entreguemos a nossa vida ao Senhor e lutemos contra o pecado, contra o mal. Jesus nos fortaleceu para isso. Por isso ele entrou no deserto, para nos ensinar a vencer as tentações de Satanás, para vencermos o maligno, para no tempo em que Deus nos der nesta vida, façamos a diferença no amor a Ele e à nossa família, ao próximo. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vem a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, esses vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. ninguém te condenou, ninguém, Senhor. Nem eu te condeno. Vai e não tornes mais a pecar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Prova de amor maior não há. E doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há. E doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. E nos colocamos na presença do Senhor para fazermos assim a nossa comunhão espiritual,
reconhecendo que sem Ele não somos nada. Com Ele vencemos o mal, com Ele vencemos todas as batalhas. Como dissemos tantas vezes, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Confiando assim a nossa vida ao Senhor que nos conduz, que nos sustenta, que nos guarda de todo pecado. Vai pedindo ao Senhor que traga a paz ao seu coração. Quem sabe por estar angustiado todo esse tempo em casa, que você possa se refugiar no Senhor, que você possa se fortalecer no Senhor e com Ele vencer o mal, confiando a Jesus a sua vida, a sua caminhada, sua família, seu trabalho, porque Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é ternura, Deus é compaixão. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Ó Jesus meu, creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Te amo sobre todas as coisas e desejo receber-te em minha alma. Já que agora não posso fazê-lo sacramentalmente, venha ao menos espiritualmente ao meu coração, como se já tivesse o recebido. Te abraço e me uno todo a ti. Não permitais, Senhor, que me volte jamais a abandonar-te. Amém. Oremos. Revigorados, ó Deus, pelos benefícios deste sacramento, nós os pedimos que nos purifique sempre dos vícios, para que, seguindo a Cristo, corramos ao vosso encontro. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Possamos estar atentos nessa semana, se nos preparando já para domingo de Ramos, celebrarmos. Isso mesmo. Na sua casa você vai preparar o ambiente, você vai colocar um ramo na porta para domingo participar conosco pela live da Santa Missa, tá certo? E assim abrindo a nossa Semana Santa. Amanhã estaremos aqui às 19h30, às vezes pela internet tem sempre uma coisa ou outra, questões técnicas, mas estaremos aqui com certeza, com fé, com amor e carinho. Com você que nos acompanhou até agora, vamos permanecer unidos em oração, unidos às famílias que estão passando necessidades, aqueles que porventura tiverem algum alimento que queiram ajudar, queiram doar, falem conosco pelo zap da paróquia, tá certo? Ou comigo, aqueles que têm meu contato. Muitas famílias estão precisando. Nós já distribuímos até hoje cerca de umas 60 cestas básicas, até ontem 50, hoje mais 10. São tantas famílias precisando desse carinho, dessa presença da igreja, ao mesmo tempo do cuidado com a casa de Deus. Aqueles, já agradecemos desde já aos nossos dizimistas, aqueles que já nos procuraram, aqueles que já se colocaram à disposição para, neste mês, naquilo que é possível de cada um, colaborar com a obra de evangelização e, sobretudo, com também assistência social aos mais pobres, nesta hora de dificuldade para todos nós. Curta a página da nossa paróquia, permaneçamos unidos em oração para o anúncio do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo, abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, os livre de todo mal, toda pandemia seja dissipada, em nome do Pai, do
Filho, do Espírito Santo. Amém. Eis a cruz de Cristo. Fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá. Eis a cruz de Cristo. Fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá. Eis a cruz de Cristo. Fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá. Ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Vem Maria, vem, vem nos ajudar nesse caminhar tão difícil rumo ao Pai.